Graça e paz, queridos, amém? É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos essa noite. Eu queria dizer para a irmã o seguinte, que ela falou aqui que é adolescente, o irmão falou que era adolescente, mas na hora que chamou as crianças eu quase vim correndo aqui para frente. Queridos, é uma honra, uma alegria estar aqui com os irmãos essa noite. Eu me chamo Paulo, eu sou membro da 2ª Igreja Batista em Cariacica Sede, mas congrego na Missão Batista em Nova Esperança, é congregação da 2ª de Cariacica. Nós estamos ali junto com o pastor Silvestre Soares e sou casado com a Viviane. A minha esposa não veio comigo essa noite porque ela tinha um compromisso lá, uma apresentação das crianças. A minha esposa é tia das crianças, é tia da salinha. E nós trabalhamos ali, servindo ao Senhor Jesus com muita alegria no coração. Gostaríamos de pedir aos irmãos que orassem pela nossa congregação. Nova Esperança, pertinho de Nova Rosa da Penha, é um campo muito fértil, mas Satanás tem atacado grandemente aquele bairro, aquela comunidade. Uma comunidade... Bairro de comunidade geralmente é difícil, né? E as crianças, nós já fizemos ali uma festa para as crianças, trabalho com crianças ali, com 140, 150 crianças. E hoje, nos cultos, a gente tem a presença de 3, 4 crianças. Então assim, Satanás tem tentado tomar elas, mas glórias ao Senhor, que Ele é o dono daquela obra e não nós. E nós temos visto o poder e a poderosa mão de Deus sobre a nossa vida ali. Queridos, eu estou muito feliz, como disse, de estar aqui com os irmãos essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 a 22. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui antes de nós iniciarmos. Quantos aqui gostam de ir ao médico? Dá para ver que muitas pessoas, pelo jeito. Quantos homens aqui gostam de ir ao médico? A gente que é homem geralmente só vai ao médico quando está praticamente morrendo. Quando não tem mais jeito, é aí que a gente procura um médico. De tal modo que essa noite eu gostaria de convidar você, cada um dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos irmãos dessa igreja, para meditar comigo sobre isso, para convidar você a passar comigo, junto comigo, pelo diagnóstico do médico da nossa alma. Ele olha para dentro de cada um de nós, para o nosso coração e diz o seguinte: olha, reconheça a sua doença espiritual, reconheça a sua condição antes que seja tarde demais. Eu queria te convidar a refletir sobre isso, sobre a situação que pode afetar qualquer um de nós, que é o sono espiritual, a letargia espiritual. Nós temos vivido uma geração hoje que se encontra num sono espiritual. Uma geração que acorda 4 horas da manhã para ir para a academia, mas não tem coragem, forças para acordar às 9 da manhã para vir para o EBD no domingo. Uma geração que se entrega de corpo e alma para este mundo, mas não se entrega espiritualmente para o Senhor Jesus. É por isso que eu queria te convidar a meditar comigo sobre esse tema, o diagnóstico do médico da alma. O texto de Apocalipse, capítulo 3, 14 a 22, que você já abriu. Antes de nós lermos, eu preciso te embasar daquilo que nós vamos ler. No contexto desse texto, assume um novo imperador romano chamado Domiciano. Esse homem é tão cruel quanto foi Nero. É chamado de um novo Nero, um homem que vai perseguir os cristãos, é implacável contra os cristãos, um homem que, como Nero, matou os cristãos, perseguiu a igreja do Senhor Jesus. E agora o último apóstolo vivo é João, e preso ali numa ilha chamada Patmos, porque ele não mata João, mas manda prender.
Ele acha que todo o império, que todo o furor que vinha sobre os apóstolos vai ser culminado ali agora em João, que tinha derrocado, que tinha acabado com o evangelho de Jesus Cristo. Mas João preso ali, Apocalipse capítulo 1 vai nos dizer que João, ele é arrebatado em espírito para que o Senhor Jesus diga a ele, para que ele possa testificar as coisas que vão acontecer. E agora, João escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus conhece cada uma dessas igrejas e vai fazer um diagnóstico espiritual da vida dessas igrejas. De tal modo que o título desse texto é Carta à Igreja em Laodiceia. Mas eu gostaria que você trocasse o nome Laodiceia e colocasse o seu nome. Carta à vida do irmão Paulo. Carta à vida do irmão Henrique. Carta à vida do irmão Pedro, do irmão Vinícius. Pois bem, dito isto, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Apocalipse 3, 14 a 22 nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Baixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra lida. Aplica, Senhor, aos nossos corações a tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Nos ensina, exorta e edifica para a tua honra e tua glória. Amém, ó Deus. Queridos, um fato é que todos nós passamos por momentos de sono espiritual. Se você ainda não foi acometido, você ainda será. Cada um dos irmãos aqui, se não passou, vivenciou, viu alguém, um parente, um filho, um neto, um pai, uma mãe passar por esse momento, ainda verá. É um fato que acomete todos nós na nossa vida cristã. Tem gente que vive num tempo que é marcado por muitas distrações. A nossa geração, a nossa juventude é a geração que mais tem acesso à informação, como nós não tivemos, como a minha geração não teve, e como a geração dos irmãos que são anteriores a mim também não teve. É a geração que tem reels de 30 segundos, vídeos de 30 segundos. É a geração do celular, do algoritmo. E a informação é rápida, a informação chega de modo rápido. Do mesmo modo que ela chega, ela vai embora. E ao mesmo tempo que você está num debate profundo sobre um tema, em 30 segundos você já está vendo um vídeo de humor e alegria que está te fazendo rir. E as coisas vão passando na nossa vida, e a nossa vida espiritual vai se tornando uma vida que se resume a vídeos de 30 segundos.
De tal modo que a nossa experiência na vida cristã, ela vai sendo diminuída. E nessa dificuldade de nos aprofundarmos na palavra de Deus, a gente vai ficando cansado. A gente vai ficando com sono. Mas essa noite o médico da alma está dizendo o seguinte: olha, acorda, reconheça a situação que você está vivendo. Olha para a sua vida, olha para a sua geração, olha para a sua família. Veja onde você está vivendo. E acorda. A nossa rotina é uma rotina muito rápida. A nossa rotina nos faz esquecer da palavra de Deus. Quantos aqui hoje, não precisa me responder, conseguem levantar pela manhã, orar, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos e sair para ter um dia produtivo? Confesso que muitas vezes dentro do carro eu e minha esposa estamos orando. Ela está orando, eu estou dirigindo com o olho fechado, o outro aberto, olhando para o trânsito e orando. Porque a nossa vida é muito rápida. Mas mesmo assim, a gente olha para a nossa vida e fala que está tudo ok, que está tudo beleza, que está tudo bem. Laodiceia era uma igreja que estava vivenciando isso. A igreja em Laodiceia era uma igreja que estava tudo bem. Jesus não vai escrever para aquela igreja denunciando pecados imorais, denunciando avareza, denunciando tantas coisas. Não, não. Era uma igreja que estava bem por fora, mas o seu íntimo, o seu coração estava morno. Eu gostaria que você refletisse comigo rapidamente em 3 pontos a respeito dessa igreja. O primeiro é que o diagnóstico de Jesus é certeiro. Uma igreja morna. Olhe comigo o verso 14, por gentileza. Quem é que faz esse diagnóstico? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Olha, não foi um amigo tentando ser simpático, chegou assim: mano, vem cá, deixa eu te dar um toque, deixa eu conversar com você, a sua vida tá assim, cara, você tem que melhorar. Não, não foi um amigo, não foi alguém preocupado, não foi um médico humano com os melhores aparelhos para diagnosticar uma doença. Não, não. Essa mensagem veio do próprio Amém, aquele que é absolutamente digno de confiança, a confirmação de todas as promessas de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, quando ele fala, ele é a verdade final, incontestável. Mas o verso 14 continua: essas coisas diz o Amém. Qual é a próxima descrição? A testemunha fiel e verdadeira. Ele não só diz a verdade, mas ele é a verdade. Conforme João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é perfeito no seu testemunho, não tem engano, não tem omissão. Ele vê com clareza, ele enxerga com clareza e ele revela a nossa verdadeira, real condição. Ele fala e é fiel para cumprir. Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E ele é o princípio da criação de Deus. E aqui princípio, e agora eu não quero falar seminarês, mas no grego o princípio, a palavra dá a entender que ele estava, não é que ele foi criado, ele estava no princípio da criação, ele é o criador de todas as coisas. João capítulo 1 vai dizer isso, que todas as coisas foram formadas, foram feitas por ele, ele estava no princípio da criação.
Ele é a origem, Ele é a fonte, Ele é o governante. Ele fez todas as coisas para a sua glória. Todas as coisas existem por meio dEle, para Ele e por Ele. E para Ele, para esse Jesus, que é o princípio da criação de Deus, para Ele não tem impossíveis. Ele pode mudar a sua vida hoje, Ele pode mudar a sua família, Ele pode transformar a sua situação. Mas no verso 15, esse Jesus, que é o princípio da criação, que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o que ele vai dizer? Eu conheço as suas obras, que nem és quente, nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Ele vê tudo aquilo que está escondido. Ele conhece a vida do Paulo. Ele conhece quem eu sou em público, quem eu sou em secreto. Ele conhece a minha vida, a minha condição espiritual. Nada passa despercebido por esse Jesus, por esse médico da alma, por esse médico que faz esse diagnóstico. Nenhuma intenção do coração passa em oculto por ele. Nenhuma motivação, nenhuma atitude pública ou secreta. Mas é importante lembrar, queridos, que as nossas obras não salvam, não nos salvam. Efésios 2, 8, 9 vai dizer isso, que a salvação vem unicamente pela graça mediante a fé. Mas, de qualquer modo, as obras vão revelar a condição do nosso coração. Tiago 2,17 vai dizer isso, que elas são evidências externas de uma fé viva, ou de uma fé morta também. Quando Jesus olha para nós, Ele conhece o nosso coração. Se pudesse, nesse telão, passar um raio-x da vida espiritual do Paulo, nós veríamos tudo que passa na minha emoção, no meu coração, no meu ser, no meu íntimo, no meu espiritual. Mas isso não é possível para nós. Mas para Jesus é. E Ele sabe quem eu sou. Ele sabe as obras que eu faço, a motivação das obras que eu faço. E essas obras não são para me salvar, mas elas são evidência de uma salvação que está sobre a minha vida. Se Jesus escrevesse uma carta para nós hoje, o que estaria escrito nessa carta? Estaria dizendo o seguinte: jovens, adolescentes, igreja, seminarista, pastor, eu conheço as suas obras, mas agora cabe a você responder para você mesmo. Jesus diria que você é quente, ou frio, ou morno. As obras são evidência de uma salvação que está sobre as nossas vidas. Pensa em uma árvore frutífera. Essa árvore dá frutos, uma goiabeira, ela dá frutos, ela dá a goiaba, não para provar que ela é uma goiabeira. A goiaba nasce naturalmente porque ela vem de uma goiabeira. Entende que aquela goiaba nasceu porque ela vem de uma goiabeira. A árvore não precisa dizer, olha, eu estou dando frutos, eu estou dando a goiaba para dizer que eu sou uma goiabeira. Não, eu já sou uma goiabeira, então eu vou naturalmente trazer um fruto que é a goiaba. Eu sou salvo por Cristo Jesus, então as minhas obras vão evidenciar essa salvação de Cristo Jesus. Eu vou ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja evangelística, uma igreja que chama as pessoas que estão lá fora para conhecer esse Jesus. De tal modo que eu não sou mais apático, de tal modo que eu não consigo mais olhar para o meu irmão que está ali na pracinha, mendigando, passando dificuldade, nas drogas, viciado. Eu não consigo mais olhar para ele com um olhar de desprezo, mas eu olho para ele agora com o olhar de quem ama, com o olhar de quem procura, com o olhar de quem precisa ser alcançado por Jesus. Mateus 7, 17 a 19 vai dizer isso. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. No verso 15, Jesus começa dizendo que conhece as obras da igreja, nada está oculto diante dele. Mas agora no verso 16,
E não por acaso Jesus vai usar a geografia daquele lugar para trazer luz para aquela igreja. O que ele vai dizer? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja bem, a cidade de Laodiceia, ela ficava no meio de outras duas cidades, 8 quilômetros de diferença de cada uma, por um lado para o sul, outro lado para o norte. De um lado você tinha a cidade de Hierápolis, e do outro lado você tinha a cidade de Colossos, para quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses. A cidade de Hierápolis, ela tinha fontes de águas termais. As pessoas iam até a cidade de Hierápolis tomar banho naquelas águas quentes, como um modo terapêutico. Do mesmo modo, Colossos tinha fonte de águas termais, mas eram águas gélidas, águas frias. E as pessoas também, de modo terapêutico, iam tomar banho naquelas águas geladas. Mas a cidade de Laodiceia não tinha fonte de água. E eles construíram aquedutos que vinham das duas cidades. E as águas frias de Colossos e as águas quentes de Hierápolis vinham naqueles aquedutos até chegar em Laodiceia. E elas chegavam lá mornas. Quem aqui? Quem vem a pé da escola? Quem vai a pé para a escola ou chega? Ninguém, todo. Uma salvadora da pátria. Já pensou você chegando no sol quente de manhã? À tarde? Você vai para a escola a pé também? Você chega na escola, sol de meio-dia, aquele calorão, o sol escorrendo. Você vai naquele quintume, suando, chega na escola, você quer tomar uma água gelada. Só que nesse dia você não almoçou. Aí você chega na escola, no caso da minha irmã aqui, aquele calorão doido para tomar água gelada, e chega lá, aquela água morna. Não está gelada, nem está quente, ela está morna. Aquilo bate no estômago e volta. É por isso que Jesus falou com aquela igreja: porque vocês não são quentes, nem frios, vocês são mornos, e por conta disso, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Agora no verso 17, tem uma resposta dessa igreja de Laodiceia. E o próprio Jesus diz aquilo que eles dizem. Porque vocês dizem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aparentemente não tinha heresia naquela igreja, não tinha escândalo, mas era uma igreja que estava apática, era uma igreja que estava na sua indiferença espiritual, com coração morno, se sentia autossuficiente. E quando a gente olha para essa nova geração, e glória a Deus que esses adolescentes, e que nós adolescentes aqui também não somos assim, mas quando você olha para essa nova geração, uma geração apática, uma geração que é indiferente com o seu próximo, uma geração que se sente autossuficiente, uma geração, imagine pai e mãe com um filho adolescente dentro de casa. Esse filho adolescente conhece todas as coisas, teve todas as experiências do mundo, se sente totalmente autossuficiente, que não precisa de pai, não precisa de mãe, não precisa de irmão mais velho. Assim era aquela igreja, uma igreja que se sentia autossuficiente, tanto que houve um terremoto naquela região. Todas as igrejas, todas as cidades da Ásia Menor procuraram o Império Romano atrás de dinheiro para reconstruir. Laodiceia foi a única que não precisou. Ela tinha muito dinheiro. Ela se via como rica, como bem-sucedida, mas ela estava vivendo numa miséria espiritual. E quantas vezes, querido, a gente se acomoda na nossa vida cristã? Quantas vezes a gente se acomoda no nosso chamado?
Ah, Paulo, você está falando de chamado porque você é seminarista, porque você sentiu o chamado de Deus para a sua vida. Não, não, não. Cada um de nós somos chamados ao Evangelho de Cristo Jesus. Cada um de nós foi chamados para levar a mensagem de Jesus. Não importa o diagnóstico que você tem essa noite no seu coração, Jesus tem poder para transformar, para curar, para restaurar a sua vida. Ele é o autor e o próprio consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12:2. Ele é aquele que começa a boa obra em nós e Ele é fiel para completar esta obra. Esse Jesus, Ele faz um diagnóstico da nossa alma. Mas qual o médico hoje que faz um diagnóstico e não te passa uma receita para você não tomar um remédio? Nós que somos adolescentes, 35 mais, a gente vai ao médico só para pegar a receita. Não, tudo bem, doutor, já sei o que eu tenho, só me dá a receita aí que eu quero continuar tomando remédio. Jesus, o médico da nossa alma, Ele dá o diagnóstico, mas Ele também dá a receita. Olha comigo o verso 18. Jesus, Ele vai oferecer um tratamento para a doença daquela igreja. Ele vai aconselhar que aquela igreja compre ouro refinado, vestes brancas e colírio espiritual. Olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Isso porque, como eu disse antes, Jesus usa uma linguagem muito simples, uma linguagem que vai trazer luz, entendimento para aquele povo, para aquela igreja. Veja bem, a igreja de Laodiceia estava em uma cidade que era muito rica. A cidade de Laodiceia, como eu disse, era uma cidade que tinha muito dinheiro, era uma espécie de centro financeiro daquela época. Ela estava no meio de duas rotas comerciais muito importantes. Então, é como se os bancos da época estivessem na cidade de Laodiceia. Ela também produzia uma lã que, diferente da lã das outras cidades, era uma lã preta. Era uma espécie de Milão, centro da moda daquela época. E também, a cidade de Laodiceia ela era muito conhecida por produzir um unguento, um óleo, um azeite com uma planta chamada isopo, que era uma espécie de colírio que eles passavam nos animais, passavam nos olhos para curar, para poder melhorar os problemas oftalmológicos. Então Jesus fala: vocês pensam que vocês são ricos, que vocês têm dinheiro, mas comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Esse ouro refinado pelo fogo é uma fé genuína, provada e purificada, conforme 1 Pedro 1,7. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que vocês têm, é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Olha, igreja, comprem de mim ouro refinado, ou seja, comprem de mim uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé em Cristo Jesus. Comprem também vestiduras brancas. Isaías 61:10 vai dizer: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. A justiça de Deus que cobre a nossa vergonha e a nossa nudez espiritual. Ou seja, igreja, comprem de mim uma fé genuína e a minha justiça sobre vocês. E por fim, comprem também um colírio, um unguento especial, para que vocês possam ver, para que vocês possam acordar, enxergar o que está diante de vocês.
Essa iluminação espiritual, ela vem do Espírito Santo, que abre os nossos olhos para ver a realidade. Efésios 1:18 vai dizer que nós somos iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quem é pai e mãe aqui? Glória a Deus por isso. Quando seu filho é criança, e a criança está aqui correndo, o que a gente fala? Menino, não corre que você vai cair daí. Menino, não corre que você vai cair daí. O menino vai, corre e cai. Mas por que você fala com o seu filho para não correr? Porque você sabe que ele vai cair, você sabe que ele vai machucar. Você não quer ver o mal do seu filho. E mesmo assim, quando o menino não para de correr, o pai e a mãe, que são zelosos, eles disciplinam o seu filho. É só para maltratar? É para machucar? Não. Por que a gente corrige filho? Para ensinar, para disciplinar, para falar que o caminho correto é esse. Jesus faz isso com essa igreja, faz isso com a minha vida e a sua vida. No verso 19 ele vai dizer que ele repreende, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Muitas vezes a nossa vida é uma vida que está sendo vivida no automático. E aí, querido irmão, eu venho no domingo de manhã para EBD, ou 8:30 da manhã, no Café dos Pais, neste domingo, não falte, traga a sua família, traga o seu papai. Mas aí eu venho para EBD, venho para o culto da noite, no automático. Eu vivo a minha vida no automático. E eu venho aqui, eu canto no automático, eu toco no automático, eu dirijo um culto no automático, eu ouço a mensagem de Deus para a minha vida no automático. Eu ministro no automático, eu estou na mídia no automático, e a gente vai fazendo as coisas no automático, porque a nossa vida já é corriqueira, a gente tem que fazer isso todo domingo, toda quarta tem culto de oração, quarta, quinta, e a gente vem durante a semana no culto de oração, porque a gente já tem que vir mesmo, e a gente já aprendeu assim desde criança, e a nossa vida vai sendo vivida no automático. Igreja, acorda. É isso que Jesus tem falado para nós essa noite. Acordem, eu conheço vocês, eu disciplino vocês porque eu amo vocês. Acordem, comprem de mim o ouro refinado, a fé genuína, a justiça, a iluminação do Espírito Santo, porque eu sou com vocês, eu disciplino vocês porque eu amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. E quando eu li esse texto, foi um tapa na minha cara. Porque a gente vai vivendo a nossa vida no automático. E quando a gente se dá conta, Jesus está falando com a gente assim: acorda, filho. Seja zeloso. Se arrepende dessa mornidão, se arrepende dessa vida espiritual medíocre, nem lá nem cá. E eu vou vivendo, e quando pedem para eu orar, eu oro. Quando me pedem para ler, eu leio. E tal, e até me emociona, até me comove a palavra de Deus, mas amanhã começa tudo de novo, e a vida da gente é correria, e tem escola, tem emprego, tem tudo para fazer. Nós precisamos acordar dessa mornidão espiritual. No verso 20, esse Jesus não vai impor a cura. Alguma vez você já foi num médico, e lá na sala do médico, o médico abriu sua boca e enfiou um remédio goela abaixo em você? Não. Com exceção a criança que a gente tem que segurar para tomar injeção, né? Mas não. O que o médico faz? Ele te receita. Mas você precisa tomar a decisão de tomar o remédio. Você precisa comprar o remédio e tomar. Jesus não vai impor a cura.
Ele vai dizer: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E muitas vezes a gente usa esse texto numa mensagem evangelística para dizer: olha, quem está lá fora, para as pessoas que não conhecem Jesus ainda, Jesus está dizendo que está à porta, e se você abrir a porta do seu coração... Não, mas Jesus não está falando para pessoas que estão fora da igreja. Jesus estava falando para uma comunidade de crentes salvos. Essa mensagem é para você e para mim essa noite. Jesus está dizendo para nós essa noite: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Essa mensagem, esse texto não está dizendo assim: olha, aceite Jesus pela primeira vez e seja salvo. Não. Mas está dizendo o seguinte: olha, vocês já são meus. Adolescentes, vocês já são meus. Jovens, vocês já são meus. Igreja, você já é minha. Mas muitas vezes na nossa vida corriqueira, na nossa vida de estudos, de trabalho, de estágio, de emprego, a gente acaba deixando Jesus para o lado de fora. Muitas vezes a gente chega no emprego e fala: Senhor, Jesus, até aqui o Senhor me acompanhou. Dessa porta para dentro é o meu patrão. Dessa porta para dentro é o meu professor. Jesus, nessa área da minha vida o Senhor não pode entrar, porque tem coisas que só o meu coração conhece. Senhor, aqui o Senhor tem que ficar para fora da porta. E Jesus está dizendo para nós essa noite: ei, abra a porta. Se você ouvir a minha voz, abra a porta, porque eu cearei com você e você comigo. Muitas vezes a gente tem deixado Jesus do lado de fora da nossa vida. Já pensou? Aquelas portas ali fechadas e Jesus ali. Desculpa, tá, mídia? O pessoal do som quase mata a gente. Mas fazer aqui no púlpito, tá? Ei, abre a porta. Já imaginou Jesus ali fora, batendo? Nós estamos falando aqui fisicamente, mas olha para a sua vida. Jesus batendo a porta do seu coração e dizendo: olha, até aqui eu fiquei porque você me pediu, mas ouve a minha voz e me deixa entrar. Reconhecer esse diagnóstico, reconhecer que a gente está doente espiritualmente, não muda nada na nossa vida, a menos que a gente aceite o tratamento. A não ser que a gente tome esse remédio, que a gente faça tudo aquilo ali que Jesus disse para aquela igreja, que a gente reconheça a nossa mornidão espiritual e que a gente tenha mudanças atitudes que vão mudar essa nossa vida. O médico da alma, ele faz um diagnóstico que é certeiro. Ele traz esse diagnóstico, essa receita. Mas por fim, o médico da alma traz a cura completa para a minha vida e para a sua. Irmãos, não me falaram o horário, eu vou até 9h30, hein? O médico da alma traz a cura completa para a sua vida. Olha comigo os versos 21 e 22, por gentileza. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus promete aqui que aqueles que ouvirem a sua voz e o seguirem terão um lugar no seu trono. E a recompensa gloriosa é essa: reinar com Cristo.
Muitas vezes a gente olha para a nossa vida nessa terra e imagina que quando a gente está em Cristo, que todas as coisas boas vão acontecer na nossa vida. A gente vai ter um carro novo, uma casa nova, uma família bonita, e nem sempre isso vai acontecer, porque são coisas inerentes a essa terra. O que Jesus promete para mim e para você é que se nós acordarmos da nossa mornidão espiritual, do nosso sono espiritual, da nossa letargia espiritual, Ele nos levará para reinar com Ele na glória do Pai. E esse deve ser o meu e o seu sonho. A gente não tem que olhar para essa terra, para esse mundo, para as coisas que estão aqui e que podem acontecer aqui. Não. Nós temos que olhar para a glória eterna com o Pai. Vocês estão começando a vida agora. Eu estava conversando com o irmão Henrique aqui na frente. Ele me falou a idade dele, algumas das suas experiências na vida. E agora eu olho para jovens aqui tão novos. E eu fico feliz porque eu vi eles aqui cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, trazendo adoração junto com a igreja. E vocês que estão começando a vida de vocês agora, tem muito a viver nessa vida ainda. Nunca se esqueçam disso. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia. Esse Jesus é aquele que está à porta batendo e dizendo o seguinte: olha, não me esqueçam do lado de fora. Quando estiver estudando, quando estiver sozinho em casa, quando estiver namorando, não esqueçam que Jesus está à porta batendo. Para a nossa vida também, queridos. Se nós queremos, hoje, a abertura do mês da juventude, se nós queremos ter uma igreja com jovens e adolescentes que buscam a palavra de Deus, nós precisamos ser pais, avós, irmãos que buscam a palavra de Deus. Se nós queremos jovens e adolescentes que são apaixonados por Jesus, você e eu precisamos ser apaixonados por Jesus. Se nós queremos jovens e adolescentes que vão ser maduros na fé, nós precisamos ser maduros na fé para ensinar eles a serem também. Às vezes é muito fácil nós, como igreja, cobrarmos dos nossos adolescentes, dos nossos jovens: sejam assim, andem assim, façam assim, quando nós não somos assim. Glória a Deus que eu vejo aqui uma igreja com pessoas de todas as idades, de crianças à melhor idade. Essa é uma das marcas de uma igreja saudável. E nós, igreja, precisamos ensinar eles a serem apaixonados por Jesus. Nós precisamos ensinar eles a buscarem esse Jesus que está à porta batendo. Mas não é só aqui na igreja, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. Mas como que eu vou fazer isso, Paulo, se muitas vezes eu não tenho meditado na palavra do Senhor, eu não tenho orado ao Senhor, o meu filho não me vê orando em casa com a minha esposa? Muitas vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor. O verso 20 não é Jesus falando para um povo que está lá fora, é para um povo que está dentro da igreja, dizendo o seguinte: olha, filho, filha, você precisa voltar ao primeiro amor. E Ele promete uma vitória completa. Ele nos promete vencer, porque Ele venceu primeiro. Romanos 8:37 vai dizer que Cristo vivenciou, que Ele venceu o pecado, a morte, o inferno, e pela fé nós fomos feitos mais que vencedores nele. Se Cristo promete que o vencedor reinará com Ele, então a vida cristã hoje precisa ser vivida com os olhos na eternidade. A nossa vida cristã não deve ser vivida com vistas, na paleta de cores que a gente vai usar no domingo, com vista no alcance que a igreja terá no Instagram, com vista no emprego, no estudo. Essas coisas são importantes, mas a nossa vida cristã tem que ser vivida com vistas ao reino de Deus,
e na sua eterna glória. Ele faz uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o toque final das cartas. Toda vez ele termina com esse toque. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo para você e para mim essa noite: não deixe essa mensagem entrar no ouvido e sair no outro. Amanhã é segunda-feira, amanhã começa tudo de novo. Amanhã a gente tem médico, amanhã a gente trabalha, amanhã de manhã tem aula, tem faculdade. E a rotina vai tomando conta da nossa vida. Não deixe essa mensagem entrar no ouvido e sair no outro. Deixa ela paradinha no seu coração. Nós precisamos ajustar as nossas prioridades à luz da palavra de Deus. Ajustar a nossa rotina à luz da palavra de Deus. Estou vendo uma turma bonita aí, nós vamos cantar, né? Então, pode ir. Eu queria te convidar a ficar em pé. A gente já está chegando ao final desse culto e bom que a gente acorda também, não só da nossa mornidão espiritual, mas acorda também aqui agora. Nós vamos cantar uma música e eu gostaria que você cantasse, que você refletisse, mas que você dissesse assim a Deus: Senhor, me acorda, transforma a minha vida, traz fogo para a minha vida, me tira dessa mornidão espiritual, me acorda, Senhor. Eu queria te desafiar essa noite, te desafiar a procurar cada dia mais estar na presença do Senhor, te desafiar a ser apaixonado por Cristo para que seu filho seja apaixonado por Cristo, te desafiar a ser alguém que busca o Senhor e a face do Senhor todos os dias para que seu filho busque o Senhor todos os dias. Queridos, esse é o escândalo da graça. Aquele Jesus que estava a ponto de nos vomitar da sua boca é o mesmo Jesus que está à porta batendo. O justo juiz também é o Salvador. O mesmo que faz uma denúncia de uma mornidão espiritual é aquele que morreu na cruz por mim e você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É Ele que se entregou na cruz por mim e por você. E quando a gente entende isso, como o irmão disse aqui no início, na ministração do louvor, quando a gente entende que era para a gente estar ali preso naquela cruz, o nosso corpo ser dilacerado naquela cruz, entende que Jesus fez um sacrifício vicário por mim e por você, entende que Ele morreu substitutivamente por mim e você. A gente não vive mais uma vida medíocre, uma vida de mornidão espiritual, mas a minha vida ela precisa ser cheia desse Jesus que morreu por mim. As pessoas precisam olhar e nos ver passando ali na pracinha, nos ver passando pelas ruas e dizer: ali vai um filho de Deus. Ali não vai alguém que é apático com a minha vida, ali vai alguém que ora por mim, alguém que se preocupa comigo. Ali vai alguém que se tornou filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Quando a gente entende que esse Jesus morreu por mim e por você, a gente não vive mais como Jesus disse aos fariseus, sepulcros caiados, que por fora pintados de branco, mas por dentro vazios. Não, não. O nosso coração agora se enche desse Jesus.
De tal modo que eu queria te convidar, eu queria te desafiar, na verdade, essa noite. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, dizendo que nós precisamos sair da nossa mornidão espiritual, mas talvez você conheça alguém, um filho, um primo, um parente, um pai, uma mãe, um neto, que esteja vivendo uma vida que não está aos pés do Senhor. E quando eu falo isso, a sua mente vai em alguém lá no seu serviço, alguém na sua casa, que poderia estar aqui essa noite, mas não está. E eu queria te desafiar a orar pela vida dessa pessoa. Eu queria te desafiar a entregar a vida dessa pessoa nas mãos do Senhor e a orar por ela, ajudá-la. E eu queria que você, hoje, orasse pela vida do seu irmão e pela sua vida, dizendo: Senhor, nos tira da nossa mornidão espiritual, nos tira do automático, Senhor, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo, para que a nossa igreja ela possa resplandecer neste bairro, para que nós possamos ser a diferença, para que nós possamos, Senhor, acolher as pessoas que precisam do Senhor, aqueles que vão sendo acrescentados pelo Senhor dia após dia. traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor.
uma vez, igreja. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Senhor Deus, Pai eterno, Pai amado, nós estamos aqui diante de Ti essa noite com os nossos corações abertos, dizendo: Jesus, entra na nossa vida, nos acorda, Senhor, da nossa letargia espiritual, nos acorda do nosso sono espiritual, Senhor, para que nós possamos ser vistos como os filhos de Deus. Pai, essa noite nós queremos entregar ao Senhor a vida de pessoas que não estão aqui. Filhos, netos, pais, mães, primos, colegas, que poderiam estar aqui essa noite, mas não estão, Senhor, porque estão vivendo um sono espiritual. E aprove ao Senhor nos acordar essa noite para que nós possamos orar, para que nós possamos interceder e jejuar por essas pessoas, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Jesus que pode mudar, e não há nada melhor do que esse Deus. Não há nada melhor nesse mundo, nessa terra, que seja melhor do que reinar com o nosso Deus na eternidade, do que estar com Ele na eternidade. Por isso nós dizemos: Senhor, nos acorda e nos inflama, Senhor, nos enche, Senhor, para que nós possamos ser usados por Ti, para alcançar esse bairro Itacibá, para alcançar essa Cariacica, para alcançar o Espírito Santo, o Brasil e o mundo, Senhor, para que nós possamos declarar: Itacibá é do Senhor Jesus. Para que nós possamos declarar, Senhor, que nós, a nossa família, os nossos filhos são do Senhor Jesus. Nos acorda, Senhor, essa noite. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor está à porta batendo. O mesmo Deus, o juiz, o justo juiz, é aquele que morreu numa cruz por nós. É aquele que está à porta batendo e dizendo: olha, eu estou aqui, filho, filha, vocês são meus. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, pela Tua obra salvífica sobre as nossas vidas. Queremos Te pedir transformação no nosso íntimo, no nosso ser, começando em nós. Nos acorda, Senhor, nos desperta, para que nós possamos, Senhor, ser usados por Ti todos os dias, com intrepidez, com autoridade do Teu Santo Espírito, para que nós não sejamos, Senhor, uma igreja, crentes mornos, Senhor, mas para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, e para que haja transformação. É o que nós pedimos ao Senhor essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém.